Olá, meus irmãos, paz seja convosco, Shalom Lahem, palavrinha que, um termo de saudação que eu ontem ensinei aos irmãos, né? E uma outra expressão também paulina, né? Lembrando que paz seja convosco era muito usada por Jesus com seus contemporâneos, né? Com seu povo, né? E Paulo usa uma expressão no grego, né? Charis kai eirene. Simplesmente graça e paz, né? Aquela saudação bonita que Paulo utilizava, né? Graça e paz da parte de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, aquela saudação linda, né? Formal, muito bonita. Paulo utiliza nos prefácios de cada carta, ok? Só você abrir as cartas de Paulo, você vai ver essa saudação muito bonita, ok? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te prestamos culto e adoração. Eu quero te agradecer porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Nosso coração pode desfrutar de paz e de descansar na tua presença, porque o Senhor está no controle de tudo. Seja o teu nome louvado nesse dia, Senhor. Entregamos nossas vidas sobre as tuas mãos. Colocamos, Senhor, os teus cuidados sobre as nossas vidas. E queremos, Senhor, retornar isso com adoração e louvor. Muito obrigado, Senhor. Seja o teu nome louvado. Amém e amém. Muito bem, queridos. Deus seja engrandecido, seja louvado o Senhor. Ontem nós falamos aí um pouquinho sobre as preliminares de como você deve elaborar uma palavra, como você deve se dirigir a uma palavra, pensando nas pessoas que elaboram mensagens, sermões para uma exposição presencial ou mesmo para uma exposição online, como tem sido feito de maneira excessiva, né, por esses dias, as chamadas lives, né? Então, ok, seja como for, você precisa ter um mínimo de preparo, né? Queremos fazer as coisas de Deus, mas ela deve ser feita de maneira cuidadosa. Quando se refere à palavra de Deus, nós precisamos ter cuidados, né? E não podemos confundir sentimentos com a palavra de Deus. O que eu tenho notado é que as pessoas têm, na verdade, confundido sentimentos, né? Às vezes coisas boas, né? Coisas que têm acontecido, experiências, mas experiências pessoais não são palavra de Deus. Isso tem que ficar claro. Tá? Foi uma bênção para mim aquela mensagem, aí o irmão passa para mim, encaminha o vídeo, eu vou ver. Mais sentimentos. Eu entendo que a pessoa está carente, ela precisa de uma palavra de Deus, então aquela mensagem, aquela palavra que aquela pessoa está transmitindo, torna-se receptiva, né? A pessoa recebe de coração aberto e não, Deus falou comigo, porque às vezes foi insídio que a pessoa está vivendo com o que o ouvinte está vivendo. Então confundir isso com palavra de Deus, irmãos, com toda sinceridade, não é palavra de Deus, é sentimentos, é uma experiência. Palavra de Deus, ela é o theopneustos, ela é soprada por Deus e ela já está aqui, né? Ela já está aqui, revelada. Palavra de Deus, soprada por Deus. Paulo vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, é proveitosa para ensinar, para instruir, para redarguir, né? Para que o homem seja perfeito. Então isso é theopneustos, soprada por Deus, né? Palavra inspirada por Deus. Falamos para vocês ontem, né? Eu falei sobre três bases, né? Três eixos que quando você for preparar a sua mensagem, tem que estar na sua mente. Você tem que fazer uma boa leitura de aí 15 a 20 versículos. Eu utilizo 15, acho até muito, dependendo do contexto, muito, né? 15 a 20 versículos, você tem que fazer, então, uma explicação do que você leu e você tem que aplicar o texto na vida das pessoas do qual você está falando. Ok? Vamos lá, vamos resumir. Ler, aplicar explicar e aplicar. Ler, explicar e aplicar. Aqui está, então, a tua tríade. Você vai trabalhar com este eixo. Ok? Então, para explicar a palavra de Deus, é preciso uma leitura, ler, olhar o contexto que vem anterior, que nós chamamos de contexto remoto. De repente, aquele texto que você adotou, ele está preso a um assunto que já vem sendo desenvolvido lá atrás. Ele faz parte.
Então é importante que você conheça o contexto remoto e o contexto imediato, que é o texto que vem depois. O que vem depois do texto adotado, você pode chamar de contexto imediato. Então é importante conhecer o contexto maior. Saber onde está preso aquele assunto, tá bom? E perceber qual é o assunto o que está sendo tratado, descobrir a mensagem, ou descobrir o porquê que o autor ali está falando com aquelas pessoas. Enfim, qual é o eixo, qual é a razão, né? Qual é as características daquele destinatário. Isso é importante. Essas informações você descobre lendo, pesquisando, um bom comentário bíblico, né? Uma boa ferramenta, né? Termos que são próprios da teologia, tem dicionários bíblicos, ou mesmo dicionário de língua portuguesa. Enfim, são recursos que você pode usá-los, né? Ferramentas para que você transmita uma boa mensagem com segurança. Tudo bem? Ok. Outros 3 conceitos necessários também, eu falei que você tem que ler, explicar e aplicar. Agora entenda outros 3 conceitos que você tem que considerar no ato do preparo, né? Nas preliminares. O primeiro conceito é o temporal, cultural e linguístico, né? São esses 3 conceitos. Primeiro, temporal. Segundo, cultural. E terceiro, linguístico. O temporal. Por exemplo, nós estamos aqui 2000 anos depois de Cristo, né? 2000 anos e 2020, a grosso modo, né? Depois de Cristo. Então, você precisa mergulhar e entender qual era o pensamento daquela época. Por que Jesus falou daquele jeito? Por que Paulo falou daquele jeito? Por que Pedro falou daquele jeito? Então, nós estamos um lapso cultural de 2000 anos. Né? Um lapso temporal de 2000 anos. Então, é preciso entender que aquela mensagem foi transmitida em determinado tempo, né? Em determinado crono, né? Ok? Então, é preciso perceber isso. E considerar isso. Então, buscar quais são os conceitos que estão sendo tratados ali, naquele período temporal, naquele fluxo temporal. O outro fator é o cultural, né? Por exemplo, o fator cultural que você tem que considerar. Você pode pegar uma cultura de 2000 anos e tentar aplicar na cultura de hoje. Vestimenta, por exemplo. Não é? Como que você acha que Jesus, se ele estivesse no nosso meio, estivesse no nosso contexto, como ele iria se vestir? Com 2 túnicas, né? Não iria andar de túnica, nem de sandálias, né? Aquelas alparcas que eram usadas na época. Jesus usaria calça jeans, usaria uma camisa como essa, né? Enfim, Jesus não teria talvez o cabelo tão alongado. Isso é cultural. Por exemplo, casamento judaico. O casamento judaico, ele durava dias. E quem tinha posses, que tinha dinheiro, quem era rico, tem casamento que demorava 15 dias. Né? Se uma pessoa era uma pessoa de posse, casamento que durava 2 semanas, né? Normalmente um casamento judaico era quase uma semana, né? 4, 5 dias de festa, né? E o que é interessante por exemplo, quem esperava a noiva, né? Na verdade, a noiva que esperava o noivo. É o contrário, que na nossa cultura, o noivo espera a noiva, né? Na cultura de Jesus, a noiva esperava o noivo. Exemplo, parábola das 10 virgens, que a gente usa muito para escatologia, falar de escatologia, né? Falar das últimas coisas. Então, quem esperava, na verdade, o noivo era a noiva. Aqui na nossa cultura é o altar, o noivo fica no altar esperando, às vezes horas, né? Eu já fiz casamento aqui. Pelo amor de Deus, foi um sofrimento para o noivo e para quem estava fazendo e para todos os envolvidos, né? Então, eu estou colocando para você perceber que os elementos culturais são diferenciados, né? Se divergem, né? São plurais. Então, entenda isso. Você tem que considerar contexto cultural. Linguístico. Você encontrar expressão assim, por exemplo, casava-se e dava em casamento. Expressões assim que são próprias do período cultural, reforço de linguagem. Então, toma
cuidado com quando você lê textos, você lê uma linguagem como essa, procurar compreender aquela linguagem à luz do seu contexto, busca informação, comentários versículos por versículos em que ali bons comentaristas, né, bons teólogos ali fazem uma exegese, uma hermenêutica do texto. Então é bacana você recorrer a esses recursos, para você não falar coisas, para você não cometer alguma coisa anacrônica. O que é? Pegar uma coisa de uma cultura antiga e tentar jogar para a cultura vigente, né, do momento. Ok? Grave isso aí. Temporalidade, cultural e linguístico. Lembra desses três fatores: temporal, cultural e linguístico, né? Por exemplo, você vai falar de fé, você vai falar de Abraão. Abraão está a 3.500 anos da gente, né? Jesus está a 2.000 anos, Abraão está a 3.500 anos, né, de distância. Nós estamos 3.500 anos, mais ou menos, aí, 3.500 anos distante de Abraão. Então, cuidado com o texto que você adota, perceba a cultura da época, né? E saiba aplicar o texto de acordo. O que você tem que tirar é perceber, digamos, os elementos que insere, né, temporal, cultural e linguístico, compreender aquela mensagem. Você deve então aplicar essa mensagem, né? Uma vez que você explicou, você aplica essa mensagem, claro? Uma estrutura de sermão, lembrando que o sermão ele é como um corpo humano, certo? Ele tem que ter cabeça, tronco e membros inferiores. Cabeça, tronco, membros inferiores, né? Tem que ter pé e cabeça, resumindo, né? Então, o teu sermão precisa ter começo, meio e fim. Você vai estruturar a sua palavra, você vai primeiramente colocar um título, você pode colocar depois, né? Você vai começar com uma introdução, você vai gastar uns 4 minutinhos. Na introdução você pode usar aí uma experiência pessoal, você pode usar uma informação do contexto, você pode usar uma figura, um conto, uma parábola, um recorte de jornal, um fato histórico, um assunto da mídia. Você pode falar, suponhamos aí, saída do Sérgio Moro, seja como for. Tá? Aquela ilustração tem a ver com o teu sermão, com o escopo maior do teu sermão, então você pode utilizar uma ilustração. A ilustração você remete, digamos, alguma coisa maior para você puxar o teu público para você. A ilustração é como uma rede que você lança. Você está trazendo as pessoas para você, né? Na introdução, né? A ilustração é um elemento que você vai usar na introdução. Então, aí você vai trazer as pessoas para você, tá? Isso é importante, ok? Aí você vai dividir o teu sermão em tópicos. Então, se você descobriu o assunto, você vai colocar em tópicos o assunto que você descobriu. Lembrando que você vai colocar em 3 tópicos, e ali você em cada tópico você vai colocar os pontos, né? O que nós chamamos de subpontos. E vai preencher ali aqueles subpontos. E você vai pregar com tranquilidade, porque você tem argumento seguro para você transmitir para as pessoas. Aí sim, aí você vai estar trazendo o teopneusto, né? A palavra revelada, a palavra soprada por Deus. Então, isso é muito importante. Aí você coloca o título, você tem uma introdução e você tem um corpo de mensagem dividido. Aí o bom é, a gente pensa que 3 não fica muito, é o ideal. Em 3 tópicos. E você vai concluir a mensagem. Conclusão da mensagem, o que você vai fazer na conclusão? Na conclusão você pode fazer uma breve recapitulação. Recapitulação não é pregar tudo de novo. É aquela coisa assim, é pontuar. Olha, por exemplo, você pode usar uma expressão assim, lembrando que, lembramos que falamos sobre isso, lembrando que tratamos disso. Isso é recapitular, pontuar. E você então pode fazer um apelo, mesmo na internet você pode fazer um apelo, chamar as pessoas, que tem ouvintes, né? Fazer um apelo aos seus ouvintes,
e levar aquelas pessoas aí uma mudança, uma proposta de mudança de vida, a uma proposta de arrependimento, ou usar aquele momento para oração, levar as pessoas a uma reflexão, ok? E isso é conclusão de uma mensagem, tá certo? Você vai fazer isso. E nunca esqueça também que é na conclusão que você vai aplicar o texto. O que é aplicar o texto? Aplicar o texto é como se fosse uma mesa. Não adianta você colocar uma mesa cheia de comida, né? Uma mesa enorme com muitas comidas variadas, gostosas, enfim. Não adianta colocar uma mesa e a pessoa ficar sentada, olhando o que está exposto à mesa. Você tem que chamar a pessoa para comer. Aplicar é isso. Você mostrou uma comida e você vai falar assim: toma, se serve, isso aqui é seu, fica à vontade. Então, aplicar a mensagem é aquele conteúdo que você tirou da mensagem, aquela verdade que você tirou, considerando o contexto temporal, cultural e linguístico. Pega aquela mensagem que é o Theos Pneusto, que é a mensagem inspirada, soprada por Deus, e você vai aplicar aquela verdade na vida da pessoa, aquela mensagem em verdade na vida da pessoa, ok? Que o Senhor possa te abençoar em o nome de Jesus. Estaremos gravando outros vídeos. Deus te abençoe. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento que passamos aqui, Senhor. E podemos, Senhor, estruturar uma mensagem na mente desses irmãos, Senhor, na ideia de dar a eles, Senhor, ferramentas, dar a esses irmãos, Senhor, um pouco de técnica e habilidade para transmitir com fidelidade a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Até daqui a pouco.